Capítulo 8 do material didático de estudo das duas testemunhas: a besta que sobe do abismo as matará. Bom, nós lemos em Apocalipse 11, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, quem é essa besta? É a pergunta do item número 1. Esta besta que sobe do abismo é a mesma besta do capítulo 13, onde ela é chamada de a besta que sobe do mar, e que interpreta-se ser o anticristo, ou melhor, o anticristo ele é o líder. Então, alguns intérpretes colocam como a besta é o anticristo, mas ele é o líder da besta, porque a besta é um poder político. Número 2, por que ela os matará? No versículo 10, diz que estes profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Tanto que eles vão trocar presentes se alegrando, e o anticristo vai deixar os seus corpos sendo exibidos lá na cidade de Jerusalém por 3 dias e meio. Elas testemunharão aos judeus que Jesus é o Messias tão esperado, e testemunharão que o homem com quem eles fizeram aliança é um falso Messias, é o anticristo. E elas lançarão muitas pragas sobre o reino do anticristo, o que causará revolta nos homens que aguardavam a solução dos seus problemas no reino do anticristo, inclusive Israel. O próprio Israel, ele vai colocar as suas esperanças nesse homem. Mas, na verdade, esse homem, ele é um enganador, e o alvo dele é ser adorado por Israel, ocupar o lugar do Filho de Deus aqui na terra. O que Satanás não conseguiu fazer no céu, ele vai tentar fazer aqui na terra. Mas Israel acabará por rejeitá-lo, muito influenciado pela mensagem dessas duas testemunhas. Número 3, onde ela os matará? No versículo 8 de Apocalipse 11 diz: e jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, está claro que é na cidade de Jerusalém. Então, o alvo da mensagem dela é o povo de Israel, e elas estarão pregando em Jerusalém. O local da morte das duas testemunhas é dito bem claro, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, elas serão mortas em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. E cremos que esta morte é literal e não simbólica. Alguns colocam como simbólica, dizendo até que essas duas testemunhas não seriam duas pessoas, mas eu acredito que serão realmente duas pessoas, 2 homens, que pregarão durante a grande tribulação. Elas estarão profetizando no período que o anticristo estará liderando esta cidade por causa da aliança que Israel fará com ele. E tendo neste período domínio da cidade, terá facilidade, após elas concluírem o testemunho, de matá-las. Então o anticristo ele será como um soberano na cidade de Jerusalém. Ele será um soberano no mundo, mas os israelitas em especial vão recebê-lo como Messias. Então podemos dizer que ele estará reinando sobre Israel. E essas duas testemunhas começam a falar contra esse homem. O comentário prossegue: a cidade de Jerusalém sempre foi o local da matança dos profetas. No momento da transfiguração, Elias e Moisés apareceram conversando com Jesus sobre a morte dele em Jerusalém, que era profética. E o próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Os judeus, na época de Jesus, criticavam seus pais por terem matado os profetas e acabaram por fazer o mesmo, matando aquele que é muito mais do que profeta. Ou seja, acabaram por matar o Messias.
E olha que estava profetizado que o Messias seria morto, mas os judeus não olhavam para essa profecia. Mas está bem claro lá em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27, que na semana 69, num período de 7 e 62 semanas, o Messias seria tirado, ou seja, seria morto. Então Daniel, ele identificou até o tempo da morte do Messias, mas mesmo assim os judeus não acreditaram. E eu sempre digo, as duas testemunhas certamente utilizarão a profecia de Daniel para evidenciar que Jesus Cristo é o Messias, porque Daniel dava um tempo. 483 anos é o equivalente a 69 semanas. E se for considerar o tempo que Daniel determinou como início da contagem, que foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, então esse ano bate com o ano 27 ou 28 ou talvez 29 da era cristã. É mais ou menos o tempo da contagem das 70 semanas de Daniel, da semana 69. Então isso estava bem claro. Inclusive nós temos na história momentos que rabinos fizeram uma manipulação do calendário para tirar essa evidência. Porque a evidência era clara na história do Novo Testamento, depois que Jesus morre e sobe aos céus, fica claro um debate entre judeus e cristãos. Por exemplo, em Atos capítulo 11, o apóstolo Pedro, ele foi convocado pelos cristãos judaizantes, né, que eram cristãos, mas ainda acreditavam no judaísmo, e eles queriam que o cristianismo fosse uma corrente do judaísmo, né? E esse debate ele prosseguiu na história. E é claro que nesses debates os cristãos sempre apontavam, olha, pela profecia de Daniel, Jesus Cristo é o Messias, porque 483 anos bate com o tempo da morte de Jesus. E teve na história rabinos que manipularam, né, os calendários para tentar desfazer essa precisão da profecia de Daniel e esse cumprimento. Bom, hoje já é provado que esse rabino manipulou, mesmo assim os judeus não acreditam. O que as duas testemunhas farão? Com a unção do Espírito Santo, elas trabalharão e vão convencer que Jesus Cristo é sim o Messias. E certamente, além dessa profecia de Daniel, tem outras. Eu considero, por exemplo, a profecia de Ageu. Ele, quando o segundo templo foi construído, ele falou que aquele segundo templo seria o local onde Deus viria, onde o Messias viria, né? E os israelitas então deveriam recebê-lo, sendo que aquele segundo templo hoje não existe mais. Então, a profecia de Ageu, ela tem que ter se cumprido em Jesus. Então, todos esses são argumentos que as duas testemunhas utilizarão para convencer os israelitas de que Jesus é o Cristo. Número 4. Homens de vários povos verão seus corpos por 3 dias e meio. Veja Apocalipse 11, versículos 9 e 10. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Deixar corpos de mortos sem sepultamento era uma grande humilhação no mundo bíblico e causava grande indignação. A besta que sobe do abismo fará isso para humilhar as duas testemunhas e para tentar aumentar a sua glória diante dos homens. Só que a, entre aspas, vitória se transformará em derrota, porque elas ressuscitarão
e os homens ficarão muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Foi o que João presenciou. Então, tudo que está acontecendo com essas duas testemunhas e a ação da besta que sobe do abismo sobre elas, servirá, na verdade, de um testemunho, porque ressurreição é algo que, claro, mexe com a crença dos homens. Infelizmente, o próprio Jesus Cristo disse que uma geração má, incrédula, pede um sinal, mas disse, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque Jesus Cristo ressuscitou, mas os israelitas não creram. Agora, novamente, esses dois profetas, eles ressuscitarão, e agora é dito que aos olhos de todos, porque na ressurreição de Jesus, eles pagaram soldados para mentirem, mas aqui não terá como mentir, porque, imagine, se hoje tudo que acontece no mundo já é testemunhado, já é filmado, nós tivemos imagens aí dos ataques a Israel, e como Israel se defendia com mísseis que conseguiam explodir os outros mísseis sendo lançados pelos palestinos, as pessoas estavam filmando de casa e isso espalhou pelo mundo. Como será durante a grande tribulação? O anticristo não vai conseguir esconder, porque as pessoas estarão filmando, se alegrando pelo que aconteceu a essas duas testemunhas. E também, provavelmente, terão israelitas que acreditaram na profecia das duas testemunhas e estão tristes com a morte delas. Quando eles estiverem filmando e esses homens se ressuscitarem, que eles vão se colocar sobre os seus pés. E isso aos olhos de todos, né? Todos verão, eles ressuscitaram. Né? Veja, o versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então, provavelmente, as pessoas estavam filmando com celular, isso é normal hoje. E, de repente, os homens que estavam ali mortos há 3 dias e meio, elas se colocam de pés. E tudo está sendo filmado. E no versículo 12, quer dizer, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. Ou seja, esse ouviram, certamente toda a população que está presente ali ouviu. E eles veem também, eles subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade e no terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Olha, então esse momento aqui é um momento realmente de grande conversão de Israel. Os israelitas vão começar a crer por causa desse sinal. Os israelitas, como disse Jesus, eles pedem sinal.